Salve, salve rapaziada, meu nome é Augusto Maia, Augusto Matias Maia, e nesse vídeo eu vou falar sobre minha trajetória com a SpaceX desde o ano que eu a conheci, 2018, e a primeira vez que eu tentei em 2019, até a última tentativa, devido ao limite de idade, então eu não posso mais fazer a prova, que foi no ano passado, ano de 2022. E a título de curiosidade, eu não coloquei no canal aqui em nenhum momento o que aconteceu logo depois da prova, porque querendo ou não eu tive um resultado razoável para que eu conseguisse passar de fato. Eu não falei mais se eu conseguia entrar na SpaceX, lá vestir a farda, colocar a boina azul ferrete, mas agora nesse vídeo eu já vou logo falar o que aconteceu então depois dessa prova e logo em seguida depois eu vou falar sobre minha trajetória com a SpaceX. Então, falando sobre a prova da SpaceX do ano passado, eu tirei uma nota de 70,75 dos 100 pontos da prova, das 100 questões. E a nota do último chamado, pelo menos dos classificados, se não me engano, era 74,76, e como eu falei no vídeo, provavelmente uma série de majorados seriam chamados, não somente parar na colocação 320. E como minha colocação, se não me engano, foi 561, então muito provavelmente eu teria a oportunidade de entrar, já que nos últimos anos costumam chamar até a colocação 500 e pouco, e inclusive no ano de 2018 para trás costumavam chamar até 580 para cima, então eu ainda tinha alguma expectativa. E de fato, como a lista rodou razoavelmente mais do que o comum, eu quase entrei. Então eu de fato não entrei na minha última tentativa da SpaceX, depois de 4 anos tentando fazer a prova. E agora, como eu falei, eu não posso mais nem tentar fazer a prova devido ao limite de idade. E minha colocação, como eu falei, foi mais ou menos 561. E o último chamado, a última pessoa que conseguiu entrar na ampla concorrência masculina, tirou 7,1, ou seja, eu não entrei por 0,25 pontos. E se não me engano, ficaram umas 10 pessoas na minha frente, não lembro exatamente agora. Eu fiquei, lógico, chateado, que querendo ou não, eu queria muito entrar na instituição, mas vida que segue, E assim, falando um pouquinho sobre o que aconteceu, logo depois da prova, eu realmente fiz o exame de saúde, porque querendo ou não, quando a SpaceX chamasse, eu já tinha que estar pronto para ir, de bate-pronto. Eu conversei muito com a família, sabendo que não era certeza de que ia passar ou não, se ia dar certo ou não. Então, querendo ou não, no final do ano passado eu fiquei bem malzão, bem boladão assim da cabeça. Fazia tempo que eu não me via mal, sabe? Fiquei bem alterado. E começo do ano, vendo como é que estava a situação, ainda fazendo os exames de saúde, mas já sabendo que muito provavelmente não ia dar certo. E aí eu já tentava pensar em algumas outras saídas. E mais pro final do vídeo eu comento quais foram minhas decisões depois que eu vi o resultado e eu tive a confirmação de que eu não ia entrar mais para a SpaceX, E antes, como eu falei, de comentar quais foram minhas decisões e falar principalmente quais foram as minhas sensações como um ser humano, não ter mais a oportunidade de tentar uma prova, de tentar um sonho que eu tive por muitos anos, vou comentar no final do vídeo, como eu deixei claro. Mas antes, eu tenho um caderninho aqui, eu deixei anotado algumas coisas que eu acho que seria interessante falar para vocês. E agora eu gostaria de falar, como é que foi a minha preparação, brevemente, desde o ano 2019 até o ano 2021. E aí serve até mesmo para você não cometer os mesmos erros ou cometer os acertos que eu acho que seriam muito valiosos para você conseguir realmente ter mais evolução e conseguir ter mais resultados sem ter que passar pelas mesmas coisas que eu passei, Tantos anos de estudos ou ter esse final triste, como eu tive. Então, assim, no ano de 2018 foi quando eu conheci a SpaceX, e eu conheci porque foi um cursinho pré-militar na minha escola, e eu tive a oportunidade de saber que dava para entrar na instituição militar sem ser pelo alistamento obrigatório, ou se você for filho de militar, E eu fiquei muito surpreso, porque muitos dos brasileiros nem sabiam que tinha essa oportunidade, pelo menos eu não imaginava esse cenário. E aí o pessoal da minha sala já falou, vai lá fazer não sei o que e tal. Eu falei, eu acho que eu vou então, já que eu quero fazer faculdade de educação física. E depois eu fiquei sabendo que dava pra fazer essa faculdade dentro do exército. Me falaram que eu tinha que passar na SpaceX. E aí, dito e feito, então beleza. Meu sonho máximo agora vai ser passar na SpaceX para fazer a faculdade de educação física dentro do exército. E naquele cursinho pré-militar, pelo menos naquela época, acredito que até hoje, os cursinhos pré-militares, que você se veste de militar, fica fardado, vai à selva. E eu passei por muitas experiências como essas, que não vem ao caso comentar. Eu percebia que eu não ia estar sendo preparado para o exame intelectual, não o nível de prova da SpaceX, pelo menos. Então eu comecei a estudar por fora. E durante o vídeo eu vou falar o nome de alguns cursinhos, espero que não fiquem pensando que é briga de cursinho ou nada do gênero, porque querendo ou não,
o importante para o candidato é passar. Se ele vai usar o cursinho A, B, C ou D, ou todos eles para que ele consiga passar, que assim seja, né? Graças a Deus, para que cada um tenha o melhor resultado para o seu objetivo, né? E lógico, as empresas terem um bom resultado também para elas, né? Querendo ou não. Mas então, e aí no ano de 2019, eu fazendo o pré-militar, eu peguei para fazer também o Descomplica, que é um cursinho voltado pro Enem, e eu peguei como referência lá o edital da SpaceX e fui estudando os conteúdos que mais caíam na prova da SpaceX. Então já era um primeiro erro grotesco, de você estudar somente o que mais cai, sendo que, querendo ou não, se você está se preparando para uma prova que é muito difícil, não entra aquele que somente sabe o que mais cai. Tem que saber muito mais do que só o que mais cai. Então eu fui tomando isso como referência, usando lá o Descomplica, e querendo ou não, não é um nível não é tão aprofundado, não tem o perfil da prova da SpaceX, se você pegar um cursinho para vestibular, sabe? Então, além desses problemas de não estar realmente com um material dedicado e com os professores dedicados à prova que você queria fazer, eu também ainda não sabia estudar. Eu ficava inúmeras horas na frente do computador, só que, sendo bem sincero, muito provavelmente eu ficava mais tempo procrastinando do que de fato estudando. E ainda nos momentos que eu estivesse estudando, entre aspas, eu ainda não tinha muito conhecimento do que era estudar. Então eu não aproveitava muito bem meu tempo de estudo, justamente porque eu não tinha uma série de macetes, eu não tinha tanta... eu não era tão fervoroso para fazer uma série de questões, enfim, era muito imaturo, né, querendo ou não. E no ano de 2019, então, foram basicamente esses erros, né? Eu não tive uma boa orientação de quem já tivesse passado pelo mesmo caminho que eu, né? Não tinha muitos vídeos no YouTube sobre o assunto, não sabia estudar e, como eu falei, eu ficava de muita enrolação, né, procrastinando. Só que, na época, eu comecei a ver uns vídeos do Cezinha, né, o César Anunciado do TM, e ele falou que... falou uma série de livros que ele utilizou para ter um desempenho muito bom em uma série de concursos militares, né? E aí eu usei aquele conteúdo como se fosse uma luz. Beleza, vou tomar isso como referência máxima, vou tentar pegar um desses livros, né, e começar a estudar por eles, ao invés de usar um cursinho pré-vestibular. Só que a família dificilmente ia ter uma grana para conseguir investir em todos aqueles livros que eram disponíveis, que inclusive estavam no edital da SpaceX, né, o meu concurso. Então eu falei, então eu vou fazer o cursinho que ele fez, que foi o General Teles Pires, que é aqui em São Paulo. Aproveitei que eu também sou de São Paulo. Falei, vou para lá então estudar pelos livros deles, pelos professores que ele estudou, né? E aí também aproveitar a comunidade lá dos estudantes e ter o melhor proveito possível, porque eu ia aprender a estudar com os professores direcionados para minha prova e com o material que o Cezinha indicou. Então, assim, para mim era o cenário perfeito que eu precisava. E aí foi o que eu fiz, né? Ainda no ano de 2019, antes de eu fazer a primeira vez a tentativa da SpaceX, eu me inscrevi para o GTP para fazer a prova de 2020. E o curioso é que normalmente isso não acontece, né? Você se inscreve pro cursinho para o ano vigente, né? Para a prova vigente. Mas como faltava ali uns 4 meses para a prova, eu acabei tomando essa decisão, né? Junto com meu pai. E aí, o ano de 2019, boa parte das questões que eu acertei, na verdade, foram no chute. Então, realmente, foi uma prova muito assustadora. Foi uma série de erros mirabolantes, eu não vou lembrar a nota de cabeça. Mas assim que eu tiver com todas as provas em mãos, eu vou deixar nos comentários fixados, né? E como assim você vai pegar todas as provas em mãos? É porque eu não estou com as provas agora, tá em um outro lugar. Então, assim que eu tiver a oportunidade de ir para lá visitar, vou pegar o material na mão, eu vou anotar todos os acertos e vou deixar nos comentários, né? Título de curiosidade. Todos os anos é bom que ver a evolução e qual é o nível de erro que eu cometi, o nível de acerto, para avaliar o quanto que eu realmente aprendi em cada uma das matérias, né? No total, querendo ou não. E aí, beleza, mas como ponto positivo, 2019, eu já percebi que eu tinha que estudar bastante, então eu tentava sempre manter um bom horário, né? Por mais que eu procrastinava no horário que tinha que fazer as coisas. Aí no ano de 2020, né, como eu falei pra vocês, eu entrei no GTP, né, no final do ano de 2019, depois da prova da PrEP, pra fazer a prova em 2020. E aí eu tive a oportunidade de ficar naquele cenário maravilhoso, então eu aprendi a estudar, eu já tava com uma orientação muito boa, e eu também tava com a oportunidade de aprender tudo que eu gostaria de aprender, sabe? Então eu realmente comecei a aprender a estudar de verdade, que isso é muito importante. Pode parecer que não, é só sentar a bunda na cadeira e sentar. Só que eu sentava a bunda na cadeira no ano de 2019 e ficava enrolando para fazer as paradas, sabe? E como ponto negativo do ano de 2020, que assim que deu a pandemia, né, um ato, né, que eu acho que aconteceu no mundo inteiro, eu voltei para estudar em casa, né, e o GTP tentou conciliar o online, só que eu não tive a maturidade para conseguir conciliar a mesma quantidade de tempo
para todas as matérias. Então eu acabei me aperfeiçoando em muito mais em algumas matérias, que se não me engano eram elas matemática, química e história. E essas matérias eu realmente tive um desempenho muito bom naquele ano, né? Eu evoluí muito, e ainda que eu não tivesse acertado muitas questões a mais nessas matérias, eram questões consolidadas, que eu realmente sabia o que eu estava fazendo lá, né? E foram questões mais certeiras. E aí no ano de 2020 foi esse o problema. Eu acabei não dedicando o mesmo tempo para todas as matérias, até porque é difícil conciliar o nível de profundidade de um concurso como a PrEP para todos os concursos. E como eu não estava mais tendo a oportunidade de conversar com os meus colegas presencialmente, eu não estava conseguindo ter esse jogo de cintura. Mas, pelo menos eu realmente consegui evoluir bastante e já fiquei mais, não sei se é a palavra certa, mas confortável, do tipo, beleza, eu acho que eu estou conseguindo ver um cenário, né, um trajeto que eu tenho que traçar para que realmente eu consiga o desempenho que eu gostaria, né, de passar no concurso de fato. E aí, sabendo que, por mais que eu tivesse evoluído, eu não passei, né, de novo no concurso, fui e voltei a estudar para o ano de 2021, indo para a terceira tentativa. E na terceira tentativa eu ainda voltei para o GTP, só que, como eu falei para vocês, eu fiquei muito mais forte em algumas matérias. E aí, nas aulas que tinham aquelas matérias, além de resolver as mesmas questões, porque a apostila, pelo menos naquela época, não tinha sido alterada, eu percebi que eu deveria estar estudando mais as matérias que eu não tinha tanta força, sabe? E aí, nisso, eu acabava cabulando as aulas, não sei se eu fazia exatamente isso, para estudar as matérias que eu tinha mais fraqueza, né? Ou ficava na sala de aula mesmo, pegando e estudando as matérias que eu tinha mais fraqueza. E aí, nisso, eu acabei decidindo sair do GTP no começo do ano de 2021, né, na minha terceira tentativa, e comecei a estudar de casa mesmo, com os materiais que eu já tinha disponível, né, tanto os livros do edital, como também de alguns cursinhos, né, que eu conheci ao redor do Brasil, e comecei a me dedicar muito mais nas matérias que eu precisava. Só que ainda assim, no ano de 2021, eu acabei ficando muito perdido com muito material que eu tinha disponível. E eu não sabia em qual material focar 100% e realmente conseguir ficar do começo ao fim com ele. Porque dessa forma você consegue ter, como eu posso dizer, você consegue ter mais noção de quanto tempo você vai levar com aquele material e até mesmo conseguir aprender de cabo a rabo com uma linha de raciocínio somente. Se você ficar trocando de material, você vai ficar sempre engasgando novamente quando você for trocar de matéria, né, trocar de conteúdo, e isso não é muito bom, pelo menos somente se você tiver muita consciência do que está acontecendo. Mas se você ficar com muito material e não saber para onde vai, você acaba ficando mais patinando no gelo, né, parado, do que realmente conseguindo evoluir bastante. Um outro problema que eu tive em 2021, né, além de ter muito material, eu acabei desfocando demais. Então, matérias como, por exemplo, aquelas que eu já estava com mais destaque, né, devido ao ano de 2020, por exemplo, química, eu acabei me aprofundando muito mais em química geral, aprendendo conteúdos que nem caíam na prova mais. Eu pegava conteúdo de faculdade e começava a estudar, porque eu gostava de ver conteúdo sobre, por exemplo, hibridação dos orbitais. Pô, isso aí é negócio, pelo menos para mim, é muito louco. Só que o nível de conteúdo que eu estava assistindo, né, não é somente hibridação dos orbitais, mas o nível de conteúdo que eu estava acompanhando, realmente, ainda que tem no edital da PrEP, muito dificilmente ia cair. Outra, se caísse, muito provavelmente uma série de pessoas iam errar. E não adianta eu acertar uma questão a mais e perder uma série de outras questões das outras matérias que seriam muito mais fáceis de aprender o tempo que eu estou dedicando àquela matéria, né, e desfocando demais. Então isso acabou tomando muito do meu tempo, né, isso não foi só em química. Foi também, eu acho que foi mais em química. Querendo ou não, história, é sempre bom ter mais repertório. Matemática também, matemática também eu acho que eu fiquei muito no nível da PrEP, eu não tinha saído muito do nível da PrEP, mas pelo menos eu fiquei muito mais forte nas matérias que eu já era muito bom. Nas matérias que eu não era muito bom, eu consegui pelo menos dar uma respirada, né? Eu consegui assistir todo o conteúdo, eu consegui terminar o edital, então eu me sentia mais confortável, eu realmente consegui evoluir muito, minha nota aumentou muito, não só porque eu me aprofundei naquelas matérias, mas também porque no geral eu estava melhorando bastante. Só que ainda assim, uma das matérias que eu deixei muito de lado foi português, e na PrEP ela tem 20 questões das 100, então 20% da prova, e ainda é peso 2, então realmente ter deixado de português de lado não foi uma boa estratégia. Então, curiosamente, eu tirei quase 70 pontos no ano 2021, não lembro exatamente, né? Mais de 60, foram mais 60 pontos. Mas eu reprovei em português, né? Eu não tirei nem a média, então estava totalmente ainda fora da realidade, porque, de novo, não dei a mesma atenção para todas as matérias como eu deveria ter feito, né? E aí, o tempo que eu não me dediquei a português, me dediquei mais a química e, de novo, não valeu a pena. Os erros, então, de 2021 na minha terceira tentativa foram esses.
Só que os pontos positivos de 2021, eu afinei muito mais as matérias que caiu na prova, né? Alguns conteúdos, então eu tinha muito mais certeza de que eu ia acertar aquelas questões e realmente acertava. Até mesmo as mais difíceis, desde que eu conseguisse manter um bom tempo ainda na prova. E o nível de papiro também subiu, porque, querendo ou não, o nível de consciência de como estudar estava muito melhor. Então, além de eu ter uma disciplina muito boa já, eu conseguia realmente ficar sentado na cadeira, entendendo o que eu estava fazendo e realmente aprendendo as questões, sabe? Isso é muito importante e, querendo ou não, para quem está começando a estudar, isso demora para aprender. E no ano de 2021 eu consegui melhorar bastante, porque eu achava que eu ia conseguir já passar, né, com o nível de conhecimento que eu estava, mas o resultado não foi esse. E aí no ano de 2022, né, que foi a última tentativa, eu fiquei somente com um material, que foi o material que eu conheci, né, no ano de 2021, foi o material de estratégia militares, que eu me identifiquei bastante, né, que eu achei muito bom, porque realmente tinham todos os conteúdos do edital lá, não costuma cair isso, mas tem lá no material deles, o nível de questão era muito semelhante ao da PrEP, né, inclusive sabem aprofundar no nível da PrEP, então eu me assimilei bastante ao material deles e eu usei bastante para algumas matérias, né, lógico, para aquelas que eu precisava melhorar, como por exemplo o português. Então nas matérias que eu ainda precisava rever algum conteúdo do edital, eu acabava pegando o material de estratégia e zerando eles, não somente isso, mas o banco de questões também, porque eu ia fazendo uma série de questões ali com a plataforma deles e isso deixava com que o meu sistema de fazer as questões muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então, assim, os meus problemas de 2022, né, o que eu acho que eu poderia ter melhorado em 2022, foi a relação de descansar junto com o papiro. Ele ficava muito frenético no papiro, né, por mais que eu acho que eu poderia ter feito mais questões, só que ainda assim eu não sabia dosar quando que eu tinha que descansar e quanto tempo, né, isso foi uma dificuldade. E como eu tentaria consertar isso? Eu tentaria fuzilar todos os dias, e quando eu tô percebendo que a máquina já tá pifando já, eu pegaria uns conteúdos mais leves, ficar lendo, ou até mesmo a cabeça não tá aguentando mais nenhum conteúdo, mas é segunda-feira. Aí eu ia pegar para descansar um pouquinho, sabe? Mas sabendo dosar. E aí vendo que o nível de consciência, né, ou melhor, o nível de cansaço tá indo embora pro dia seguinte, aí bora pau na máquina de novo e bora pra cima. E só pra vocês terem uma noção, né, de como foi minha rotina no ano 2022, saber o quanto que eu estudava, eu costumava acordar umas 4 horas da manhã, né, e já pegava fazer questão de português todo dia de manhã. Aí depois eu ia à academia, depois voltava e era papiro até eu cansar, né? Lógico, pausava para comer, né? Sem sombra de dúvidas, mas até umas 20 horas ali, provavelmente eu tava estudando ainda, né? Estudando as matérias que eu sentia que eu tava precisando estudar naquele dia. Lógico, tentava manter um cronograma, mas querendo ou não, você vai percebendo quais matérias você tem que resolver naquele dia, quais questões você tem que fazer para afinar e tal. Lógico, tomando como base os simulados que você tem feito para você saber o que precisa consertar, né? E um problema, nossa, gravíssimo que eu cometi no ano passado foi que eu acabei deixando um pouco de lado as matérias que eu era muito forte, né? Tendo a consciência de que eu não ia perder eles da memória, porque eu estava fazendo simulado direto. Eu via que a nota nas matérias de química, por exemplo, estavam sempre muito boas, sempre de 10 das 12 questões ali, pelo menos nessa média. Só que por falta de fazer questões de química, por exemplo, eu acabei ficando muito lento para fazer as questões de química na hora do simulado, sabe? Mas na hora do simulado, pelo menos, não vinha aloprando as 3 matérias juntos mais a redação, então sempre dava tempo de fazer as questões do primeiro dia, né? Que são português, física, química e redação. Só que chegou no dia da PrEP, português estava um pouco confuso, mas deu para matar, né? Tava um nível da PrEP ainda aceitável. Física tava um pouquinho mais chatinho, né? Continua piorando a prova de química. E física, né? Perdão. E química tava com um padrão um pouco diferente, não muito, e tava com uma série de contas para serem feitas, né? Como de costume da PrEP, só que, sei lá, não tava encaixando na minha cabeça naquela hora. E o tema da redação tava sendo muito cabreiro. Então, assim, o erro que eu cometi no ano passado foi deixar de praticar meus pontos fortes para eu continuar com aquela agilidade. Querendo ou não, não adianta você só saber acertar a questão. Tem que ter um bom tempo de prova, né? O outro ponto... E agora o ponto forte de 2022 foi que eu corrigi todos os erros dos anos anteriores. 2019, 2020, 2021. E no ano 2022 estavam com todos eles mais afinados, né? Todos os erros que eu comentei até agora. Basicamente essa foi a trajetória em cada um dos anos, né, dos 4 anos que eu tentei a prova da SpaceX. Como eu falei, eu não tenho mais oportunidade de tentar a prova, né, esse meu grande sonho.
E aí, como foi minha cabeça, né? Eu, como ser humano, homo sapiens sapiens, o que passou pela minha cabeça quando eu tive a certeza que eu não ia poder mais entrar na PrEP, né? Como eu já falei, né? Eu fiquei muito devastado, mas foi parcelado porque eu vi que eu não tirei uma nota muito boa. Aí depois saiu a lista de classificação, eu não estava numa classificação muito favorável. Fui fazendo os exames de saúde, vendo a lista rodando, escutando informações de lá dentro da PrEP, achando que ia dar certo e tal, mas... então eu fui sofrendo aos poucos, né? Mas quando eu realmente soube da informação, falei, cara, sei lá, vou fazer EFON, que é uma outra instituição militar, né? Que também forma oficiais, só que da Marinha Mercante. Ou eu pensei em fazer a escola naval para ser oficial e depois ter a oportunidade de fazer a escola de educação física dentro do Exército. Eu vi que tem essa oportunidade. E aí, de fato, eu pensei, putz, por que será que eu escolhi a PrEP? Foi para fazer educação física dentro do Exército. Dá para fazer isso ainda, mesmo não tendo entrado na PrEP? Dá. Se você entrar na ESA, inclusive ano passado eu fiz a ESA e eu consegui ser classificado na ESA, né? Eu poderia ter feito os exames, como eu fiz para a PrEP, feito minha mala e ido lá para a ESA. Só que eu senti que não era o momento de ir para a ESA porque eu estava esperando a vaga da PrEP, né? Até mesmo porque eu não me sentia tão confortável com essa ideia, porque eu vi que o que a gente aprende na escola de educação física do Exército, se você é formado como oficial ou não oficial, são diferentes. Então por isso que eu continuei com a ideia de ou ir para a EFON ou para a escola naval. Aí beleza, né? No começo do ano de 2022, quando eu soube de fato que não ia dar para entrar, eu falei, vou fazer EFON ou escola naval por esses motivos, né? E aí, na época, né, no começo do ano 2022, eu acabei tendo que começar a trabalhar, né? Foi a situação que eu me encontrei, né, com a minha família, eu tive que ter um jogo de cintura. E a profissão que eu consegui mais rápido foi ser jovem aprendiz de gari. Então eu trabalhei no carnaval lá, pegando as latinhas, com aquela roupa laranja muito louca, né? Fiz um monte de amigo lá dentro, é muito, muito da hora a profissão. Curiosamente, eu já pensava, quando eu era moleque, em trabalhar nessa profissão. E aí, quando eu falei, beleza, vou estudar para EFON e escola naval, eu percebi que se eu ficasse trabalhando fora de casa, eu não ia ter tanto tempo para estudar. Então, eu falei que eu ia dar um jeito de começar a aprender a ganhar dinheiro de casa, né? Ficando trabalhando em casa. E aí, foi dessa forma que eu comecei a estudar como é que eu poderia ter o jogo de cintura e fazer esse feito, né, mirabolante. E aí, eu consegui encontrar um caminho, né? E cerca de um mês estudando esse caminho, eu consegui começar a receber mais do que eu recebia como jovem aprendiz lá na empresa que eu trabalhava, né? E aí, sabendo dessa situação, eu decidi sair da empresa lá, ficar trabalhando de casa e ficar estudando para EFON e escola naval. Só que quando eu comecei a estudar quando eu continuei estudando para escola naval e EFON, eu percebi que eu estaria tapando o buraco, sabe? Porque por mais que meu objetivo era entrar e fazer a faculdade de educação física dentro do Exército, meu objetivo acabou se tornando muito entrar na PrEP. E aí, vendo que aquilo não ia acontecer, eu ia só tentar tancar a ferida, eu acabei tentando me imaginar daqui 10 anos. Será que daqui 10 anos eu gostaria de ser oficial de alguma das 3 forças e ser destinado a mandar para alguma região do país e trabalhar naquela região, ficando longe da minha família e meus amigos? Ou daqui 10 anos eu gostaria de ter a oportunidade de trabalhar de casa, né? Na verdade, em qualquer lugar do mundo, ficar próximo da minha família, próximo dos meus amigos e poder ajudar ainda melhor financeiramente a eles, né? Lógico, no meio militar você consegue ter uma estabilidade financeira, mas quando comparada, por exemplo, sei lá, ser empresário ou trabalhar de casa, você consegue, pela internet, graças a Deus, conseguir ter uma renda melhor do que quando comparada à profissão de um militar, né? Isso a depender do quanto você vai se dedicar a essa profissão que você assim, encontrou na internet, sabe? E aí, sabendo desse cenário, eu tomei a decisão, então, de realmente tentar de tapar o buraco. Continuei estudando aquela parada que eu consegui trocar de profissão. E tô até hoje ainda nessa profissão, né? Graças a Deus. E não somente isso, mas logo depois que eu entrei nessa nova profissão, graças a Deus, eu consegui sair da casa dos meus pais. E hoje eu moro com a minha noiva, né? Que eu a conheci desde o ensino médio. Então, esse novo lugar, inclusive, né? Que eu tô aqui, que inclusive eu gravei o vídeo lá da prova da EAR, que eu fiz outras 2 provas esse ano, que foi a prova da EAR e a prova da Escola Naval. Coloquei o desempenho da EAR aqui no canal, da Escola Naval eu não coloquei, mas deveria ter colocado. Inclusive, deixem aí nos comentários se vocês gostariam de saber como é que foi o meu desempenho na prova da Escola Naval, mesmo não tendo mais estudado, né? Na prova da EAR deu certo, não tá estudando e ter um bom desempenho na EAR. Mas na Escola Naval o buraco é bem mais embaixo, né? Então esse outro lugar foi o lugar que eu me encontro hoje, né? Morando com a minha noiva. E graças a Deus eu tô conseguindo ficar com a cabeça no lugar depois dessa vida
de muitos anos como concurseiro militar. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. No mais era isso que eu gostaria de falar, de verdade. Esses foram meus erros e acertos em cada um dos anos. Esses foram os meus sentimentos depois de saber o resultado da PrEP. E de verdade, independente do que você vai escolher para sua vida, é importante, pelo menos para mim, e acredito para uma série de pessoas também, é buscar Jesus Cristo e se melhorar como pessoa. E se você estiver fazendo isso por você, pela sua família, e para que você continue buscando ser uma pessoa melhor, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que isso é o mais importante. Isso pode parecer um pouco estranho para alguns, mas os meus princípios, a minha família, Deus, continuam sendo os mais valiosos. Inclusive, a última frase que eu gostaria de comentar é que eu sabia que eu poderia não passar, estudando para a SpaceX. E eu falava para mim mesmo, ainda que eu não passe nesse concurso, eu quero saber que eu tentei de verdade até a última chance, como limite de idade, como também me dedicando o máximo todos os dias. E de verdade, eu me esforcei muito, por mais que eu tive uma série de erros, e eu gostaria de consertar o quanto antes, foram esses meus erros. No mais era isso, muito obrigado e tamo junto. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, e se vocês quiserem outros vídeos também, vocês deixem aí nos comentários que talvez eu os faça. No mais era isso, um prazer conversar com vocês e tamo junto. Bora pra cima!